É possível que alguém se torne um ator ou um dramaturgo famoso sem nunca ter estudado arte dramática, como aconteceu, por exemplo, com o grande Otelo Nelson Rodrigues. Mas é muito difícil, se não impossível, tornar-se bailarino sem um treinamento intenso. De acordo com os especialistas, para dominar a técnica e moldar o corpo para a dança, são necessários, no mínimo, 8 anos de estudo. O que será que leva o jovem bailarino a se entregar arduamente aos intermináveis exercícios corporais e ao estudo das mais diversas técnicas durante horas e horas a fio? É o que vamos ver agora, conversando sobre a profissão do bailarino e do coreógrafo. Ela se formou como atriz na Escola de Arte Dramática de São Paulo. Depois, tornou-se diretora e autora de teatro e de televisão. É uma diretora de grande sucesso, responsável por um verdadeiro triunfo de bilheteria, que é o Almanac Brasil. Noemi Marinho. Ele é ator, escritor, jornalista e escreveu nos cadernos de cultura da Folha de São Paulo e da Última Hora. Autor do livro sobre Adhemar Guerra, um livro que se chama O Teatro de um Homem Só. E também do texto sobre os 25 anos do Balé Estágio. É ele, Oswaldo Mendes. Diretor de mais de 90 peças, todas absoluto sucesso. E também renovador da linguagem de TV, aqui nos programas de ficção. E nos últimos anos, tornando-se também um grande ator. O nome dele é Abujanra, Antônio Abujanra. Ela foi crítica de teatro, depois passou-se para um outro lado, tornando-se diretora. Em seguida foi para a Ópera de Paris estudar ópera e direção de ópera com o Bob Wilson e o Dario Fo. E recentemente estreou como diretora de ópera lá em Moscou. E ainda autora do livro sobre essa experiência na Rússia, que se chama Balalaicas e Mandolinas, Vivian Lando. Ela nasceu em Budapeste, na Hungria, e veio para o Brasil com 10 anos de idade. Como bailarina e coreógrafa, desenvolveu uma dança de estilo brasileiro, com temas e ritmos nacionais. Num país em que muitas companhias de balé surgem e logo depois desaparecem, o Balé Estágio, criado por ela, já comemorou 26 anos de vitoriosa carreira. Ela se chama Marika Guidali. Marika, a dança aqui no Brasil parece viver de altos e baixos. Tem uns momentos luminosos em que surgem novos profissionais, novos caminhos se abrem. Mas a gente está sempre ouvindo falar de bailarinos que precisam se mudar de país para poder trabalhar. Como é que você descreve atualmente o mercado de trabalho na área de dança? É quase que uma ladainha, né? O bailarino tem que fazer carreira fora do Brasil. Eu acho que o momento é completamente diferente. Talvez em 70, antes de 70, isso tivesse alguma razão de ser, não existia campo de trabalho para o bailarino. Mas hoje em dia, acho que não. Hoje em dia, existe um grande movimento de dança, tanto oficial quanto particular e quanto movimentos menores, independentes, que dão hoje para o bailarino uma situação de carreira, né, profissional. Então, eu acho que a conversa hoje é diferente. Logicamente que eu acho interessante sair, aprender, reciclar, buscar, procurar e voltar para casa e aplicar. Eu acho que existe um Brasil enorme e um campo de trabalho imenso e quem descobrir isso e quem perceber que isso é uma coisa maravilhosa acaba fazendo uma carreira lindíssima no Brasil. E nós temos uma sorte muito grande hoje de termos uma banca entrevistadora aqui formada por gente de teatro, não é isso? Vamos agora ter esse confronto maravilhoso entre o teatro e a dança. Noemi Marinho. É desse confronto mesmo que a gente quer falar. Eu acho que é importante para quem está começando a fazer teatro hoje, ouvir de você uma localização dos pontos em que o teatro toca a dança e a dança toca o teatro. Eu acho que você é a pessoa ideal para
localizar a gente. Eu não dividiria mais isso. Para mim, a dança e teatro andam de mãos dadas. Descobri isso durante mais de 10 anos trabalhando com a Adhemar Guerra, e onde eu me descobri como um bailarino, e onde o bailarino descobre o teatro, e onde o teatro descobre a dança. Eu acho que existe uma simbiose enorme entre as duas profissões. Eu não vejo isso separadamente. Eu acho que um bailarino não consegue, logicamente consegue, mas para bailarino a técnica do teatro é da primeira importância. E o ator sem dança não pode existir. Amor consolador. Destas mal traçadas linhas, comunicar-lhe que fiz um samba pra você. Marica, em que momento você percebeu isso, essa ligação do teatro com a dança, e quais foram os espetáculos de teatro que você fez, que você coreografou, que apresentaram desafios maiores para você, que você teve que vencer como coreógrafa, atuando na linguagem do teatro? É gozada, a sua pergunta é meio gozada, porque eu percebi teatro em 1953, 54, quando eu estava dançando um balé chamado Irapuru, que não era um balé de técnica, mas era um balé de interpretação, e eu percebi que eu adorava interpretar. E eu era uma bailarina de técnica forte, mas eu adorava interpretar, e eu de repente percebi que existe um mundo que eu não conhecia, e eu estava vivendo aquilo. Eu fui conscientizar e racionalizar isso bem mais tarde com montagens que a gente fazia com a Marlene Ansaldi, com o Peter, com o Vitor. Eram montagens teatrais, trabalhávamos coisas, peças de Nelson Rodrigues, eram trabalhos assim que exigiam um diretor de teatro, coisa que nós não tínhamos, mas de qualquer forma a gente sentia essa coisa de teatro, a gente já buscava essa coisa de teatro. E com a Renée Gumiel também, porque com a Renée, então, a gente foi para Kafka, fomos fazer trabalhos de interpretação pesada mesmo, né? E não havia diretor de teatro, e não existia esse caminho do teatro para a gente, era tudo através de intuição. E bem mais tarde, quando o Adhemar entrou na minha vida em 64, que eu fui a primeira vez assistir um ensaio de um espetáculo de teatro, que foi O Que Delícia de Guerra, é como se a vida inteira eu estivesse lá. Eu, quando cheguei lá, eu falei, gente, eu descobri um mundo lá. Aí, de repente, o Adhemar estava dirigindo, ela estava falando as palavras que eu conhecia, mas eu precisava ouvir. Aí, de repente, era a minha vez de levantar e fazer uma coreografia, é como se a vida inteira a gente tivesse trabalhado junto. E aí aconteceu realmente um momento que eu percebi o que era o teatro, como que ali era possível de ser trazido para a dança, como que eu poderia usufruir muito mais e como que eu poderia ser útil para o teatro, como que a bailarina que eu era, com as experiências fragmentadas que fossem, poderia servir para o teatro. Então começou assim uma nova vida para mim. Essa figura que está ausente, porém presente demais aqui nessa conversa é o Adhemar, né, Abu? Adhemar foi uma das maiores figuras do teatro brasileiro, realmente um colega infindável. A pergunta vai ser a seguinte: nós, todos chegando numa determinada idade, a gente tem que dizer que a gente teve influências. A minha geração teve toda uma influência em teatro de Bertolt Brecht, teve a influência de filosofia de Jean-Paul Sartre, a influência poética de Fernando Pessoa. Então eu vejo assim no mundo, Mercer Cunningham, vejo Bejar, vejo Pina Bausch, vejo Suzanne Link, e eu gostaria de saber, hoje você diria, a minha influência foi quem? Olha, você sabe que eu tive várias influências, né? Bejar, sem dúvida nenhuma. A primeira vez que eu vi a Sinfonia para um Homem Só,
eu me reconheci como bailarina, porque não tinha espaço na dança para mim. Eu era uma figura meio estranha para dançar. Para balé clássico, eu não seria o prototipo mesmo, então não seria por aí meu caminho, além de ter a técnica fechada de balé clássico. Mas o meu tipo não era para balés tradicionais. Quando eu vi a Sinfonia para um Homem Só, de Bejar, eu dizia, meu caminho, eu achei meu caminho. Mas a minha influência como bailarina, agora a minha influência como coreógrafa para teatro, é muito a cinema americano, aqueles musicais americanos que eu só percebi isso bem mais tarde, quando eu revi cinema americano com outros olhos, com outro olhar. Um caldeirão nisso aí. Eu realmente fiz um caldeirão, bem húngara como eu sou, trago comigo assim toda uma dinâmica de uma pessoa que nasce lá naquele lado, mas essa coisa americana, essa fórmula de criativa de não dançar simplesmente a coreografia, mas teatralizar a coreografia, usar as coisas, qualquer coisa você usa para fazer a coreografia, não fica aquela coisa de passo de dança, né? Então pega-se um pouco de Bejar com o cinema americano e temos então um estilo de trabalhar da marca Agdara que trouxe coisas da ginástica olímpica, não é isso? Você não começou quando você era menina, você não era ginasta olímpica? Eu ia até falar isso, aí a acrobacia na minha vida, ela é presente desde sempre, desde a Hungria, né? Márika, o que eu tenho sentido nas coreografias do estágio é que cada vez mais elas contam uma história, né? Muito mais para a Pina Bausch que para a Twyla Tharp, digamos assim. A estrutura da história vem antes da coreografia, ou vem durante, ou vem depois? Esse estilo que a Pina Bausch faz hoje em dia, para mim tá presente na minha vida desde Curra, que eu fiz com a René Gumiel em 1960. Esse tipo de procura que ela faz é uma coisa que eu a vida inteira fiz. Essa coisa assim, teatral, Bom, é um estilo que está dentro de mim muito. Eu parto do movimento também. Seriam duas conversas, né? Uma delas como intérprete. Como intérprete, eu parto do movimento para a interpretação. Diretor, um ator, quando ele começa a criar a sua arte, geralmente ele parte de um estímulo, de uma sensação que ele teve. Quais elementos que você utiliza para começar a criar a sua arte? Esses últimos meses eu tenho feito um trabalho assim, muito específico que vai me tocar, então talvez isso possa te servir como resposta. Eu tenho dançado em FEBEM, eu tenho dançado em SOS Criança, eu tenho tocado esse pessoalzinho que a gente não manuseia diariamente. Eu tenho certeza que no ano que vem, 98, forçosamente vai entrar na minha química de criação, isso aí. Na minha química, a forma de dizer, quando eu falo minha, eu falo eu e Décio, que é Décio Otero, que nós dois trabalhamos assim na mesma sintonia. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo com essas crianças, os olhos das crianças, a alegria das crianças, a reflexão que eu tenho feito para mim mesmo, o que eu estou fazendo, o que adianta eu fazer esse trabalho, isso forçosamente vai acabar num balé. Isso vai acabar, sem menor dúvida, ele vai acabar sendo um balé. Vem da vida quem te ama, amor. Como é que um jovem bailarino ou jovem coreógrafo faz
para montar um grupo que funcione, né? Não existe assim uma receita como é que faz um grupo de dança. Eu acho que arregaça as mangas, junta mais de 2 pessoas ou então um grupo sozinho e se põe num canto qualquer, onde tenha um lugarzinho, uma musiquinha e começa a trabalhar. Isso seria assim a fórmula romântica. Mas como é que isso A sobrevive fórmula- a um espetáculo? A fórmula real, verdadeira. Tem que juntar o grupo. Esse grupo, em geral, não tem a condição de ficar trabalhando em tempo integral ou tempo real necessário, porque cada um tem que sobreviver. Em geral, o grupo, quando forma, não tem ainda uma estrutura. Porque no Brasil é assim, você tem que mostrar o trabalho para depois conseguir alguma coisa. Então, para fazer esse primeiro trabalho é uma coisa muito complicada. Então, eles têm que achar um lugarzinho para ensaiar, em geral, em alguma escola existente, onde eles pegam os horários alternativos, então se enfiam lá dentro e ficam trabalhando. Hoje em dia já tem os grupos aí que se juntaram como a cooperativa de dança, que se juntou e eles já têm um trabalho mais estruturado. Mas precisa de uma sala, precisa de música, precisa do coreógrafo, precisa do tempo integral, precisa de dinheiro para sobreviver, precisa de teatro para mostrar o seu trabalho, precisa tudo. A marca não deu a forma, mas deu os ingredientes. Precisa de dinheiro, de pau, de sala para ensaiar, de música, de coreógrafo, de emprego e de sapatilha. Você esqueceu da sapatilha. Não, hoje em dia se dança descalço, mas eu queria só complementar para você. Você fala em dinheiro, logicamente você diz assim, não, o governo deveria comprar esta barra porque precisa apoiar. É tão perigoso o grupo estável de grupos oficiais. Tem que tomar tanto cuidado do bailarino não virar um funcionário público. Isso daqui é um terror quando o bailarino tem uma segurança total. E, ao mesmo tempo, você precisa da segurança. Que discussão mais louca que a gente tem feito dentro do estágio mesmo. Até onde essa segurança é salutar? Como é que você mantém o bailarino vivo, o bailarino que luta, o bailarino que desafia, o bailarino que arregaça as mangas e vai à luta? Como é que você não mata esse ingrediente que é o principal no Brasil, eu acho? Ich habe ein Pianola zu Hause in meinem Salon, doch will mich wer begleiten, sei unten aus dem Saal, dem hau ich in die Seiten und dreh die Bom, agora vamos ouvir uma pergunta aqui da Cássia, que é uma especialista em dança, dirige o Centro de Documentação e Pesquisa lá do Balé Estágio. E vamos voltar um pouquinho mais à questão, a relação tão frutífera entre dança e teatro. Faz a tua pergunta, Cássia. Eu queria que você nos contasse como que você trabalhou com os atores bailarinos do Hair. E em que medida esse grupo de atores que ficaram bailarinos, porque o Hair é uma peça em que se dança, em que se movimenta, era diferente do grupo que você estudou em Nova York quando você foi lá assistir os espetáculos? Eu achei que eu não tinha nada com aquilo. Maravilhoso. Gostei de conhecer os autores, adorei conhecer aquela música que é maravilhosa, mas eu não tinha nada a ver com aquilo. Aí eu voltei para cá e eu queria, sabe o que eu queria? Eu queria um palco que vibrasse. Eu queria um palco vibrante. Então eu não via um ator ou outro ator ou um terceiro ator. Eu trabalhei uma massa de atores. Eu fiz essa gente se mexer dentro do corpo dançante. Desde a época eu penso no corpo dançante. Eu acho que o brasileiro é um corpo dançante. Ele dança. Ele é um ser dançante. Então eu queria tirar de cada um essa coisa vibrante que cada um tem no seu ser. E eu movimentei aquilo. Era assim um caldeirão. Era muito bom. Eu fazia assim, vamos fazer um certo tipo de coisa para a esquerda, aquilo ia lá, pá, o palco ia tudo para lá. Agora vamos lá para o fundo aqui. Pá. E aquilo tudo se mexia. Eu fiz assim, eu não tratei um ator. Tanto que
todos que saíram de lá, nenhum deles virou bailarino. Como é que foi fazer a Neuza Sueli, você fez a prostituta Neuza Sueli, sem ter aquele texto maravilhoso do Plínio para sustentar a personagem? Porque a gente analisou o texto e eu cheguei às minhas conclusões e também às minhas possibilidades. Eu não seria nunca faria uma Neuza Sueli sensual, charmosa ou qualquer coisa assim. Eu fiz uma operária. Para mim, naquela época, estava muito claro na minha cabeça que eu tinha que lutar por alguma coisa que fosse por alguma pessoa ou alguma fracção oprimida. E para mim o operário naquela época era muito claro na minha cabeça. Eu quis fazer uma operária. Para mim não existe um passo que um bailarino faça que aquilo não tenha uma razão de ser. E aquilo é analisado como teatro. Em relação à Navalha na Carne, tem até um elogio para você que o Plínio na época fez, que é muito bonito. E que eu lembro aqui, que ele dizia que você dançando a navalha, e depois vendo você dançando, que ele tinha, ao ver você no palco sem texto, ele sentia a mesma emoção que ele tinha quando via a Cacilda Becker representando. Que imagina como eu fiquei depois dessa, né? Meu ego. Vida, o suor da vida no calor de mãos, como se for a brincadeira de roda, jogo do trabalho na dança das mãos, o suor dos corpos na canção da vida, o suor da vida no calor de mãos, como se for a brincadeira de roda. Eu soube que uma vez perguntar para Isadora Duncan o que era dança. E ela disse o seguinte, olha, se eu soubesse responder o que é dança, eu perderia a necessidade de dançar. Então, eu vou te perguntar essa coisa maluca. Tem uma definição para dança? Olha, uma época eu dizia dança é minha vida, né? Dança é minha vida. E depois, muito tempo eu fiquei falando dessa coisa. E depois, numa certa hora, perdeu a razão de ser, porque não é verdade. Dança não é a minha vida. O resultado de tudo que é minha vida é a dança. Para mim, eu não poderia dizer a dança é minha vida hoje em dia. Mas a dança é uma coisa que, na minha pessoa, ela está impregnada. Eu poderia dizer que eu sou a dança, no sentido real da palavra, porque eu danço. Danço sem dançar, danço dançando, danço trabalhando. Então, é uma coisa muito complexa de você dizer a dança é isso. A dança é uma coisa que me impregnou dentro de mim e eu não enxergo nada por outro prisma. Eu só consigo enxergar qualquer tipo de qualquer coisa do prisma da dança. Então, se isso é uma definição... Tá ótimo. Que vai. Agora, temos aqui conosco Inês. Ah, Inês. Inês, desde que ela nasceu, é irmã da Márica. E parece que quando ela era criança, a família tinha deixado a Márica com a ginástica olímpica e reservado o balé para a Inês. Inês, como é que foi? Qual é a tua pergunta para a tua irmã aqui? Bom, isso foi o nosso passado, mas realmente eu dançava e a Márica copiava. E a Márica copiando fazia mais sucesso do que eu no original, então deixei ela ser original com todo o mérito e passei para outro caminho. Mas a minha pergunta da minha irmã seria: qual foi o momento mais dramático que você teve em palco na tua vida? Eu estava dançando com Décio, Adagietto, em Ouro Preto. Adagietto é uma coreografia do Oscar Arraes. E eu estava muito inspirada, e o Décio também estava muito inspirado. E o final do balé, eu girando, e me atirava no braço do Décio. Aí o Décio tinha que me segurar. E aí,
Eu fui lá, cheguei lá, quando cheguei lá eu fui com tanta emoção, com tanta velocidade que nós fomos pro chão, os dois. Não tinha até. Mas o Décio estava lá. Não, mas ele não esperava aquela coisa toda. E o Arraiz estava. Porque o Arraiz também estava assistindo, o detalhe da história. O Arraiz estava assistindo, então eu quis ser melhor ainda, né? Aí nós rolamos. Aí, quando rolamos, nós começamos a improvisar para ninguém ver que a gente tinha rolado, logicamente, profissional. E rolamos. E foi dramático, foi dramático. 2 semanas depois veio o Arraiz falar comigo que eu tinha sido absolutamente irresponsável de ter trocado a coreografia dele. Mas eu não troquei sua coreografia, eu caí. E ele realmente se ofendeu. Foi um momento complicado na minha carreira. Quais são os requisitos básicos das rotinas de temporada? Se você for dançar hoje, querendo copiar o que você fez ontem, desastre total. Mas se você se propõe a entrar em cena com tudo com a carga que te envolve naquele momento, e você está vivo, atento, analítico bom, pleno, você muda seu personagem. Então, eu não vejo rotina, eu não consigo ver rotina em trabalho. Se tem rotina, virou funcionário. Sim, sim. Oswaldo, na história do estágio, quando vocês formaram a companhia, o conselho que marcou a fundação do estágio veio do Paulo Altran, que disse para vocês, se vocês quiserem sobreviver como uma companhia de dança do Brasil, saiam de São Paulo, saiam do Rio de Janeiro, desse eixo, e ponham o pé na estrada e circulem para o Brasil. Isso vocês fizeram. O que isso resultou, além da sobrevivência, a companhia sobreviveu aos trancos e barrancos em alguns momentos, né, viajando, sempre, mas o que isso resultou no próprio trabalho e no próprio sentido, digamos, até filosófico do estágio, de objetivos da companhia. Quando o estágio nasceu em 71, a única ideia que nós tínhamos é formar um grupo que tivesse longevidade, né? Que ele não fosse fazer um espetáculo e acabou e tá logo. Quando nós conversamos com o Paulo, ele colocou a forma dele de carreira, né? Como que ele sobrevivia, como que ele viajava. E também no teatro isso já era uma coisa que me tocava bastante. E eu fiz também com o Paulo o trabalho Burguês Fidalgo, que também não estreou aqui em São Paulo, estreou em Curitiba. Então tinha outras fórmulas que na dança não existia. A dança existia, esses espetáculos de dança de escola, e os grupos eles se apresentavam em algum momento em algum teatro e acabou. No momento que o Paulo, que ficou super amigo da gente, colocou a fórmula ele tinha um vendedor que ia na frente, vendia os espetáculos, depois ele ia atrás. A fórmula era essa, não tinha outra fórmula. E nós fizemos a mesma coisa, só que nós não éramos Paulo Altran, nós éramos um grupo de dança, quer dizer, é muito complicado isso. O Paulo Altran já tinha um público, aliás, o pessoal de teatro já fazia isso. O estágio começou a fazer isso. Então, a primeira viagem que nós fizemos, que saímos de São Paulo, foi através de telefonemas para a família, o Décio é mineiro, a gente vai se apresentar aí, vocês ajudam? Então, foi meio caseiro. Agora, a grande viagem, que foi de São Paulo para São Luís, de ônibus, sem nenhuma perspectiva, a única perspectiva em Recife, que tinha 10 mil reais na época, que eu me lembro, de espetáculos comprados, 3 espetáculos comprados por 10 mil reais, foi o único dinheiro que nós tínhamos nessa carreira. Então, foi uma loucura. Foi uma loucura. Nós saímos daqui, primeiro, levamos um diadorim com cenários de plástico. Quando chegamos em Recife, a gente vê aquela coisa maravilhosa. Primeira vez que nós tivemos contato com folclore real. Aí o diretor de teatro veio conversar com a gente, olha, esse balé é maravilhoso, só que está todo errado. Isso não é folclore, isso é plástico. Aí ele levou a gente lá para o mercado. Aí começamos a ter o contato. Primeira vez que nós tivemos contato com o Brasil foi nessa viagem.
Nós engavetamos Diadorim até repensar totalmente. Depois ela voltou em cena vestido de outra forma. Coreografia igual, mas revestido de outra forma. Saindo de São Paulo, meia hora, você sabe que muda tudo. A situação é completamente diferente. Os valores mudam, a situação muda, tudo muda. Você chegar de São Paulo para Bahia, você percebe aquelas coisas. Não o pessoal que vai no teatro, porque o pessoal que ia no teatro já era um pessoal elitizado. Esse pessoal que ia, e nós queríamos fazer bilhetes populares, essa coisa toda, bobagem. Bobagem. Quem vai no teatro tem mais dinheiro do que nós aqui. Agora, o que está em volta é diferente. E aí nós começamos a estudar o que estava em volta. Então, olha, conversamos com todos os movimentos de folclore, pessoal de dança, pessoal de teatro. Era visita o tempo inteiro, conversa com as pessoas, daqui até São Luís. O final foi lá em São Luís, que eu fui visitar os bois, né? Como que eles faziam um boi naquela época, era uma maravilha. Quer dizer, são coisas que eu fui tendo contato, que eu descobri o mundo. Vocês fizeram um curso intensivo de Brasil nessas viagens. Você sabe que não é nem curso, é uma coisa que não tem palavra, é um negócio tão grandiosa, que de repente, realmente, a primeira pergunta você diz, e aí? Está tudo aqui. Está tudo aqui. Os grupos que eu via dançando, grupinhos de dança, faziam coisas maravilhosas. Eles usavam aquele folclore deles e incorporavam. Era uma coisa maravilhosa. Eles queriam saber o que a gente achava. Eu não acho nada. Eu acho que vocês têm que ficar com isso aí, segurar isso com unhas e dentes. Está tudo aqui. Está tudo ali, né? E era uma coisa maravilhosa. Quando nós voltamos, nós repensamos, logicamente, o repertório do estágio, né? Ele passou a ser uma coisa completamente diferente. Estava fazendo Lulu com o Adhemar, estava montando Lulu com o Adhemar e eu falei, olha, eu tenho que sair porque eu vou fazer uma viagem com o Pascoal Carlos Magno, mas eu volto para terminar a coreografia. Essa foi um marco enorme para nós, porque aí sim, nós pegamos uma barca que andou aquele Rio São Francisco inteiro e a barca parava. E a gente olhava aquele público e ali nós tínhamos que dançar Orfeu de Gluck, com música de Gluck, com música concreta, Adagietto de Mahler, e Stravinsky e coisas assim. E aquela gente assim. Aí sim, aí foi a primeira reflexão de você dizer, gente, eu em São Paulo nunca teria condição de conhecer esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, de descer em Xique-Xique e dizer para uma senhora que está com a criança no colo e diz assim, como é que vai, o que está fazendo, como é que é o mundo? Assim, não, quantos filhos tem? Assim, esse daqui vingou, os outros 12 morreram, mas por que morreram? Não, é sarampo, catapora, não sei o quê, bababá. E médico não tem? Tem não sei quantos quilômetros daí. Outra casa que você visitava era uma casa linda, onde tinha uma senhora baiana maravilhosa sentada assim numa fantasia de baiana, assim, esperando a morte, num quarto. Apesar de eu saber que tudo vale a pena se a alma não é pequena, tiramos a alma. Vale a pena? Já me fizeram tantas vezes essa pergunta do vale a pena. Eu cada vez que eu termino um trabalho meu, eu olho para cima e agradeço a Deus. Isso é verdade. Porque o que eu recebo, eu não sei se eu teria um outro caminho para receber isso. É tão gratificante você se sentir útil de alguma forma. Porque a jogada é essa, você se sente útil. No FEBEM, não preciso ir lá para Rio São Francisco, eu posso entrar na FEBEM e você vê crianças lá com 15 homicídios nas costas. E você vai lá e dança. Aí você tem que refletir. E aí eu olho para cima e eu agradeço, meu Deus. Eu
coloquei um universo aqui dentro que não existia. Esse menino pegou uma flor, ele olhou uma coisa bonita, ele não conhecia aquela coisa bonita. Ele pegou uma flor, ele me deu uma flor, sabe o que é? Ele não pegou em metralhadora, eu não mudei nada. Mas eu consegui um segundo de um universo que em outro caminho eu não conseguiria, nem falando, nem nada. Dançando lá, estando lá, olhando para ele, intercambiando de gente para gente, porque não é, eu estou aqui para te fazer um favor, não, eu vim trazer a dança para você, não, eu estou lá de verdade. De repente vê aquelas crianças durante uma hora assim, prestando atenção, achando graça, achando bonito, como eu vou perguntar se vale a pena? Eu não tenho essa pergunta respondida. Viviane. Marica, saindo um pouco da FEBEM e de Chique-Chique, vamos voltar um pouquinho para a Hungria. Eu sei que você chegou aqui muito cedo, mas acho que o sangue húngaro continua nas veias, né? O que eu senti no leste europeu, de modo geral, é uma disciplina em relação à arte que a gente, com certeza, não tem. Que talvez seja um dos maiores problemas da criação aqui, né? A gente tem o talento, a dança no corpo, como você disse, mas não tem a disciplina. Você é disciplinada? Para balé em si, existe um tipo de disciplina que tem que ter. Mas hoje em dia, eu estou vendo esse pessoalzinho que está chegando com um outro tipo de disciplina que não é igual ao do balé clássico, que eu respeito demais também. Hoje em dia eu te digo assim, olha, bailarino antigamente era monge, ele tinha que viver para aquilo. Hoje em dia eu posso te dizer, não, tem que casar, tem que ter filho, tem que se divertir, tem que ir para boate, tem que tudo. Was worth one single try. I'd jump right on a big bird and then I'd fly. You're a little man in a great big town. Take me home, you silly boy. A maioria das pessoas que estão aqui nessa plateia são alunos de um curso de artes cênicas aqui de São Paulo chamado INDAC. Então, vamos abrir essa rodada com uma pergunta de uma estudante do Colégio INDAC. Eu quero saber se você foi aluna do INDAC, se foi um curso voltado para o trabalho de ator ou foi formação escolar, e qual é a necessidade dessa formação escolar perto do que você vivenciou nesses lugares que você foi atrás? A época do INDAC, para mim, foi um momento de querer oficializar uma situação, porque era uma coreógrafa muito conhecida e eu não tinha nem diploma de nada. Eu até hoje não tenho diploma de nada, mas na época tinha menos ainda. Então eu entrei na INDAC, tive como professor o Luciano, onde eu conheci o Luciano. Fui professor da Marica, não de dança, evidentemente, mas de história. Mas foi um grande professor. Muito obrigado. Foi um grande professor. Quer dizer, é uma das minhas lembranças como professor, o que eu acho que deveria ser um professor. E na época eu fui lá para oficializar a minha situação, mas quando eu vi que eu não tinha mais direito de sentar numa carteira, perder tempo daquele jeito lá. Então eu desisti e não fiz mais. Mas eu terminei INDAC, fiz exames, passei, foi tudo muito bonitinho. Mas me sobrou a problemática do professor, o professor e a educação. Educação, para mim, hoje em dia, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Por tudo que acontece, pelo fim de século que a gente está, pela rapidez das coisas que acontecem, pelo ensino linear, que hoje em dia é altamente discutível. Uma criança que tem um computador na sua frente, que tem informações de intoxicar, não dá para aguentar um professor na frente falando de um assunto só durante uma hora e deixar essa criança sentada também durante não sei quantas horas dentro de uma carteira. Principalmente da idade dos 3 aos 15 anos, onde fisicamente ele deveria estar ativo, ele está sentado metade do dia.
Metade do dia ele fica sentado prestando atenção numa coisa que ele não quer saber. Então ele perde a sua juventude em função de uma escola que não seguiu o ritmo e a dinâmica das coisas que estão acontecendo. A educação, como ela é colocada nos padrões que estão aí, ela é escravizadora. A única coisa que liberta é a cultura. Eu acho que um pouco Talvez você por aí tenta que vai, responder não sei. por aí. O que liberta é a cultura, não é a educação. Não, eu acho isso. Mas eu acho especificamente a dança é uma coisa tão corporal. Ele, sabe, é uma coisa que te mexe de tal forma que te abre a mente para estudar. Então, enquanto você está amarrado, você não consegue estudar. Não dá. Não tem como. É uma coisa que está feito lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você, gozada. Você sabe que eu fui fazer ginástica de solo aparelho logo depois que eu tive meu primeiro filho. Eu já era bailarina, eu já estava voltando do Rio de Janeiro nessa época. E não existia a palavra estilo em ginástica, estilo olímpica, não existia. Então eu fui a pessoa que implantei no Brasil a dança para ginastas, porque elas faziam ginástica, não sabiam que tinha que esticar a ponta também. Mas como eu já era bailarina, então eu fui estilo olímpico. E aí começou então, os cursos de dança nessa época começaram a entrar para ginastas, que hoje em dia estão maravilhosos, estão muito bonitos. Influenciou o esporte também. Noemi. Marica, pensando no jovem que está te ouvindo agora, que está no interior do Brasil e que tem esse impulso dentro dele de dançar, de coreografar, de participar disso, qual seria para ele, lá com as condições mais precárias, de ter uma formação mais próxima da ideal? Que eu não sei qual é o ideal lá. O que eu sei, não sei, eu realmente não sei qual é o ideal. Eu não tenho, a minha sabedoria não alcança esse ideal. O ideal para mim seria que esse pessoal que está, por exemplo, em São Luís, que tem uma formação clássica lá, os professores que estão pelo Brasil hoje em dia são ótimos. De balé clássico, olha, tem esses festivais aí. Uma coisa positiva que isso colocou é professor bom pelo mundo. Quer dizer, eles têm uma formação clássica. Mas eu seguraria demais esse pessoal no seu pedaço, fazendo pesquisa, puxando assim essa riqueza que eles têm para misturar com isso tudo, porque nós aqui não sabemos isso. A academia do estágio da Sarandi é sua ou é alugada? Eu não tenho nada minha. Eu tenho... Sabe o que eu tenho? Você sabe. Eu não sei. Eu tenho uma família fantástica. É a única coisa que eu tenho. Eu tenho 6 filhos, dos quais 5 são adotivos. E esses 5 me fazem viver hoje em dia. E o sexto virou meu irmão e meu companheiro. Isso eu tenho, eu conquistei. Isso eu conquistei. Casa, carro, o que mais que a gente tem que ter? Não, mas o estágio não tem uma sede, isso que eu quero dizer. O estágio não tem uma sede. Mas o estágio sou eu, meu amor. Não tenho, eu pago aluguel e atraso o aluguel. Agora... Você mais o Décio, mais o Edgar? Eu deixei bem claro, quando eu falo eu nunca falo eu. É eu e toda essa retaguarda aqui. O Décio eu, somos uma pessoa só com 2 cabeças, 2 corpos. E o Edgar, como é que entra nisso? O Edgar entrou nisso de corpo e alma. O Edgar segue isso desde sempre, né? Ele entrou como bailarino e hoje em dia é técnico, ele faz som, faz luz, faz vídeo. Ele está nisso, ele é um estágio. Marica Gidali, você dedica a sua vida toda à dança e ao teatro também. Nos outros países, nos Estados Unidos e Europa principalmente, a formação do ator é feita sempre na base da escola de arte dramática, que inclui dança, canto e interpretação. Não seria tão maravilhoso se nós tivéssemos aqui também no Brasil uma escola que integrasse a interpretação, o canto e também o balé, para que nós soubéssemos dançar também como atores? Olha, eu comecei a dar aula para ator em 1964.
Se todos os atores que começaram a fazer aula comigo nessa época tivessem comigo fazendo aula, hoje em dia seriam grandes bailarinos, né? Então, mas eu acho que seria super interessante. Mas não tem escola de arte dramática? Não tem dança, canto, essas coisas todas? O trabalho que a gente faz lá é voltado mais para autoconhecimento. A gente fala-se sobre Gurdjieff. É um trabalho de meditação ativa, trabalho de Não é aquela coisa que você fazia lá nos anos 60. Olha, não. Eu acho que isso é muito bom. Eu não sou contra nada disso. Eu acho que tudo isso existe. Mas está intelectualizando mais o corpo que deveria estar se movimentando, né? Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos entrevistadores, a Noemi, o Oswaldo, a Bujanra, Vivian, a participação do pessoal aqui do INDAC e a presença da Marica Guidali, que já foi chamada pela crítica aqui de São Paulo de a bandeirante da dança, pelo seu papel de divulgação da dança e também de formadora de novos profissionais. Antes de encerrar, gostaria de te perguntar se você deseja dizer alguma coisa ainda para esses que estão ouvindo você, que são os seus futuros colegas. Talvez até uma resposta que eu não completei direitinho. É o tipo de aula que vocês têm tido, né, na INDAC. A minha formação real foi boate, cinema, televisão, dançar atrás dos cantores, dançar em óperas. Nós tivemos, a minha geração teve uma formação tão forte dessa gente que a gente foi acumulando, porque era todo dia, às vezes, convenções, onde a gente vendia geladeira. Era uma coisa tão legal e tão variada, tão forte, que marcou na gente. E eu usei a vida inteira em coreografias, todas aquelas experiências de tchá-tchá-tchá, a gente chamava isso de tchá-tchá-tchá, mas era a experiência muito forte que a gente não sente no pessoal de hoje. E eu usei em coreografia e usei demais na minha forma de dançar também. Então eu acho que nesse sentido que eu digo que o corpo deveria ser mais ativado, porque nós ativamos muito. Aí a grande mensagem a gente, vamos ativar o corpo, começando pelas mãos. Batendo palma.